Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início às nossas gravações pelo canal do YouTube, mas eu também postarei algumas coisas também no Facebook. Mas por aqui é porque facilita pelo playlist o que você quiser assistir, ok? Então hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu não quero que passe mais de 20, 25 minutos, e esse assunto chama-se O Semeador de Estrelas, que está baseado num dos meus livros com o mesmo título. Então eu vou ler para vocês a história, vou comentando ela gradativamente e a gente vai tendo uma aprendizagem diferenciada. Se eu fosse fazer uma live para vocês para falarem sobre educação, sobre cuidado com uma série de coisas, tem tantas lives falando desse assunto que eu optei por seguir um caminho um pouco diferente. Esse caminho diferente é a parte mais filosófica, a parte mais que nos leva a refletir sobre as coisas da nossa vida. Isso não quer dizer que eu não venha falar sobre esse assunto em algum momento, mas porque tenho discutido muito ele no programa Missão Educar, ok? Então a história é a seguinte, eu vou lendo e vou comentando com vocês. Certa noite, um homem já cansado de meditar, à procura da sua missão, olhou para o céu e foi surpreendido pelo brilho incandescente de uma estrela cadente. Aquela estrela que cai, faz aquele risco no céu, bonito, maravilhoso. Ficou perplexo diante da imensidão do cosmos com suas cintilantes estrelas e, distraidamente, começou a contá-la por todos os cantos do céu até se cansar. Bom, na noite seguinte, lá estava ele novamente a contar estrelas. O que aconteceu nessa primeira parte dessa história? O homem se perdeu pela maravilha das estrelas cadentes e não se atentou. Ele se perdeu na imensidão do universo, observando as coisas, se perdeu naquele sentido bem simples, que seria a queda de uma estrela. Mas a gente dá seguimento à história e nós vamos perceber o que vai se desenrolando nesse conteúdo. O Semeador de Estrelas não é um livro que está baseado nessa história. Essa história inicia o livro Semeador de Estrelas. Então, depois de muito tempo, aquele homem conhecia o céu, gente, conhecia as estrelas e o movimento da esfera celeste com uma palma da sua mão. Ele conhecia todas as estrelas. Essas experiências o levaram a uma grande descoberta que acreditava ele que iria revolucionar o mundo. Ninguém mesmo jamais teria ousado tanto vasculhar as fronteiras do universo. E aí ele vasculhou no sentido de ter comprado um telescópio, mas ficou encantado, ficou obstinado. Todas as noites estava lá ele firme, olhando para o céu, se contando estrelas que não parava mais, detalhando isso nos mapas e configurando tudo quanto é estrela que aparecia. De um dia para o outro aparecia de uma forma diferente, porque estava nublado, outro dia estava menos visível o céu. Ele, de tanto vasculhar as fronteiras do universo, ele se deparou com um fenômeno incrível. E a essa descoberta ele chamou de o fenômeno do X-1. E o que quer dizer esse fenômeno do X-1? Ele contava as estrelas, e na contagem, todas as vezes que ele contava a estrela, ele observava que tinha menos uma estrela. E aí ele ficou indignado. Como é que aquilo estava acontecendo? Como é que as pessoas não teriam percebido que falta uma? Toda vez falta uma estrela. Assim, maravilhado com o seu achado, ele decidiu percorrer o mundo para compartilhar suas experiências. Durante 7 anos realizou 778 palestras, menos uma, que não deu certo, aí ele ficou na 777, para milhões de pessoas. Recolheu informações, analisou e comparou os resultados. Para sua grande decepção, encontrou numerosas pessoas que haviam relatado o mesmo fenômeno do X-1. Bom, o homem voltou-se para dentro de si mesmo e começou a meditar novamente sobre a sua missão. Aí ele começa a pensar, se tantas pessoas encontraram o mesmo fenômeno que ele diagnosticou com X-1,
ele se volta para dentro de si, naquele mergulho que eu sempre falo para vocês, sem medo de ser feliz, né? Porque se mergulharmos para dentro de nós encontraremos sempre coisas boas e coisas não muito boas, mas as coisas não muito boas estão ali para nos ensinar, porque as boas e o potencial divino que habita cada ser humano vai dar o conforto e a segurança e o potencial para ele procurar resolver essas suas pendências, né? Aí, então, depois de ele se voltar para dentro de si mesmo, ele percebeu que esse x menos 1 não era nada, gente. Era ele. Aí ele concluiu, peraí, quer dizer que eu não pertenço aos céus, pertenço às estrelas, não pertenço às estrelas, pertenço à Terra? Novamente essa conclusão deixou angustiado. Se eu não estou, então ele indagava a ele mesmo, se eu não estou brilhando lá no céu, será que eu estou cumprindo o meu papel de brilhar aqui na Terra? E aí ele entrou numa profunda meditação que era quanto à sua própria missão, né? O que ele está fazendo na Terra? O que ele está buscando? O que ele está tentando encontrar que ele pudesse compreender melhor essas coisas que estavam acontecendo na vida dele? Esse homem mergulhou-se cada vez mais e profundamente e foi descobrir que realmente ele não pertencia ao céu, ele pertencia à terra. Mas essa conclusão o levou ainda mais longe ainda. Toda vez que alguém contar estrela, sempre estará faltando uma. E aí é que o indivíduo tem que tomar consciência de que ele passou a contar estrela e sempre falta uma. É ele que não está lá. É ele que não está na projeção do céu. Ele está aqui. E aqui na Terra o homem tem que tomar contato com a sua consciência, contato com o conhecimento que o mesmo deseja viabilizar, contato com a sua realidade. Pé no chão. A estrela é para estar lá em cima, no ar. Né? A estrela está. A estrela nos dá o horizonte, mas a Terra nos dá a firmeza. A firmeza que só aqui mesmo que nós podemos resolver as nossas pendências em relação às pessoas, em relação a tudo que nós construímos à nossa volta. Isso o deixou angustiado porque falou assim, caramba, eu preciso repensar a minha existência, eu preciso repensar a minha vida. E eu estou dizendo isso para vocês que eu também preciso repensar a minha vida. Cada um de nós temos que repensar. Então olhe para o céu e você não vai encontrar uma estrela, você vai encontrar o x-1. Esse -1 é você. E nesse momento que nós estamos passando, talvez seja uma excelente meditação você sair fora da sua casa, dar uma olhada para o céu, fixa uma daquelas estrelas até ela desaparecer. Porque é engraçado, se você fixar o céu, você fixar numa estrela, o fenômeno é o seguinte, mais ou menos toda a abóbada celeste se apaga, fica só aquela estrela, que é você. Quando você abre novamente a perspectiva, como se fosse uma câmera fotográfica, até que ela desapareça. E não precisa ela desaparecer de lá porque você está contando, porque você já sabe que ela não está lá, ela está aqui embaixo, é você que está aqui embaixo. Você não precisa mais se preocupar com aquela estrela. Se você está olhando para ela achando que ela está lá, ela não está. Conscientizar, fazer as coisas acontecer de tal forma que a gente tome consciência do nosso papel na nossa existência aqui na Terra. Então ele foi pesquisando, ele foi conversando, e chegou à conclusão que o reflexo da verdadeira estrela se estabelecerá no céu no momento em que você tomar consciência. É como se você voltasse novamente para os céus para você fazer a sua conexão. Essa conexão, obviamente, vai existir no momento que o homem, quando o homem se ilumina na Terra, uma estrela deixa de brilhar no céu. Mas isso é só figurativamente, porque esse homem continua tendo o seu aspecto mais divino nas estrelas. Assim, aquele homem deixou de contar estrelas, parou de sonhar, parou de todo dia lá fora, de contar as estrelas e tal, e pôs os pés no chão, fez o seu sonho uma realidade, porque ele se conscientizou de que é isso que nós somos, e a partir de então, sempre que ele viu uma estrela caindo na direção à Terra, ele sabia que alguém estava se tornando consciente da sua missão. Afinal, menos uma estrela no céu, que significa mais um ser humano a brilhar aqui na Terra. Então, quando você vê uma estrela caindo do céu, uma estrela cadente,
Aí você pensa nesse aspecto. Poxa vida, que bom, né? Mais um ser humano está se iluminando aqui. Mas se você olha para você não vê, eu não tenho visto tantas estrelas cadentes. Ah, tem vezes que tem até chuva de estrela cadente. Agora, a gente tem que perceber o seguinte, o significado dessa história é um significado metafórico. A metáfora de que somos estrelas, porque sempre uma coisa fascinou o ser humano. Observe, todo mundo fala de estrela. Aliás, eu mesmo escrevi um livro sobre a dor de estrela, e em todos os meus livros eu falo sobre estrelas, é impressionante. Porque, de uma certa forma, acho que talvez sejamos uns fragmentos, né, de estrelas, em que o Criador tenha produzido tantas estrelas no universo, que ele pediu que a gente se identificasse com ela na medida em que a gente se conscientize que é essa a nossa missão aqui na Terra. O professor de ser um bom professor, o pai de ser um bom pai, o empresário de ser um bom empresário, cada um no seu aspecto. Ah, mas ser bom, mas a gente não é? Claro, erramos. Nós erramos e erramos bastante, mas isso faz parte da nossa existência. Então, no jogo das polaridades, o céu e a terra, o dia e a noite, o feio e o belo, o bom e o ruim. E aí, nessa polaridade, a gente vai caminhando na nossa vida e vamos entendendo o verdadeiro significado, porque é nessa polaridade que as coisas acontecem. É nesse jogo, joga para um lado, joga para o outro, aí está especificado exatamente o que nós devemos fazer. Sermos verdadeiramente malabaristas. E esse malabarista, ele não foge da raia, ele não foge daquela corda bamba, ele permanece ali, porque é nessa corda bamba, no meio do seio da sociedade, que nós conseguimos se relacionar com as pessoas. Porque nós não somos pessoas solipsistas, que eu já falei para vocês aqui, que é aquele indivíduo curvado para dentro de si mesmo, que esqueceu do mundo, que só ele realmente existe. E nós somos literalmente seres sociais. E enquanto seres sociais, nós temos que observar o que acontece dentro de mim, para que eu tenha consciência dos meus problemas e eu não projete esses problemas nos outros. Se eu apaguei no céu e me iluminei na terra, será que eu me iluminei mesmo? Também não precisa se iluminar de uma vez, né? As pessoas vão caminhando e vão percebendo essa sua própria luminosidade. Não se preocupe com a luminosidade do outro. Porque se você fica olhando uma luminosidade do outro, você vai acabar caindo num buraco escuro. Preocupe-se com a sua. Ah, o do outro é mais fulgurante. Enquanto você olha o da outra é mais fulgurante, você não vê o brilho da tua luz, do teu brilho, da tua estrela. Todas as estrelas do céu possuem o mesmo brilho. Como se Deus tivesse dado a cada uma delas, para brilhar dentro de cada um de nós, ele deu a mesma quantidade. Então, a distância é que determina se ela é maior ou menor. Estou falando de estrela, não estou falando de planetas. Planetas aí já é outra coisa. Mas, então, Galileu Galilei, ele disse que a matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo. Então, se Deus escreveu o universo através da matemática, os números aparecem. Deus construiu o mundo em 7, em 6 dias descansou no 7º. Aí já tem um número significativo, que é o 7. Aí depois tem a questão da trindade, 1, 3, 7, que eu já falei aqui com vocês da outra vez. O 1, 3 e 7 representa a lei, no sentido invertido. O 7, o L vira o 7, o E vira um 3 e o I vira 1. Aí nós temos outras coisas mais. E esse X menos 1? Ali, se ele contou bilhões de estrelas, para que ele teria que contar tanto? Para que ele iria procurar tantas estrelas no céu para contar? Talvez ele não tivesse perdido esse tempo se ele tivesse pensado um pouquinho que realmente ele é uma estrela que brilha. Mas não, nós tendemos sempre a procurar lá fora, né? Para que a gente encontre dentro da gente. Muitas vezes é preciso isso. É preciso o cara sair vagando pelo mundo, um caminhante,
hora cai aqui, hora cai ali, para ele se encontrar interiormente. Outros não. Outros já fazem esse processo interiormente. Mas cada um tem a sua via de caminhar, o seu jeito de encaminhar, o seu jeito de chegar lá. Então, a gente poderia dizer assim, gente, quem dera chover estrelas e que sejam infinitas, que quanto mais estrelas cadentes, mais seres humanos iluminados na Terra, mais paz, mais tranquilidade. Quem sabe um dia nós chegaremos a todos os seres humanos. Com certeza chegaremos. Vamos passando por umas fases assim meio perrengue, gente, mas não temos que desanimar não, porque a vida é assim. A vida, nós evoluímos quando nós enfrentamos os nossos próprios problemas. A humanidade está evoluindo pra caramba. A aprendizagem está sendo muito grande. Eu não vou falar porque eu não live para isso, mas está se modificando em todos os sentidos. Os comércios não serão os mesmos. As escolas não serão as mesmas se funcionarem de forma híbrida. Mas jamais o professor será substituído em sala de aula. Isso não. Isso é diferente. Mas o híbrido é que nós aprendemos que, puxa vida, quanta gente pode ficar em casa, não tem que gastar combustível, não tem que gastar carro, não tem que pegar um trânsito e ficar nervoso, que não pode fazer o trabalho em casa. Se 30% desse povo puder fazer esse trabalho, olha o alívio enorme que há no trânsito, inclusive quanto à poluição, uma série de coisas. Então aprenda. Então seja essa estrela. Seja essa estrela que você caiu, que é cadente. E cadente é no sentido de ter caído para você se tornar consciente da sua missão. Tá certo? Então eu vou deixar um pedido a vocês aqui novamente. Eu coloquei no meu Facebook, pedindo aqui, como da uma live que tive 2.200 visualizações, um número bastante significativo, bem significativo mesmo. Se dessas 2.000 pessoas, 30% delas me inscrever no meu canal do YouTube, eu logo estarei fazendo live, porque o meu YouTube tem uma quantidade mínima para você fazer live ao vivo, por isso que eu estou gravando essa daqui. Mas nós chegaremos lá. Chegaremos lá para a gente poder continuar ajudando. Como eu disse, no momento oportuno, se for possível, vocês podem até sugerir um tema, eu posso pesquisar, eu posso falar com vocês, mas aquele relativo à educação, tanta coisa que a gente ouve e o pessoal começa a repetir as mesmas coisas. Está virando um repeteco demais. Já sabemos que a pandemia está aí, já sabemos o que é retorno à escola, já sabemos nada. Não sabemos coisa nenhuma, nós vamos saber mesmo quando acontecer. O vir a ser ainda não veio. O vir a ser virá no momento em que nós dissermos assim, as coisas estão quase normais, ou estão mais ou menos normais. E nós vamos voltar no sistema híbrido. E por que não? Isso é tudo aprendizagem. E se não aprender dessa vez, vai tomar outra. A estrela cai para quê? Para brilhar. Para se recuperar. É a oportunidade. Se você caiu de lá é porque tinha alguma coisa que ia fazer. E se você tinha algo a fazer, que o faça e faça muito bem. Os caminhos todos nós sabemos percorrer. E saiba ouvir a voz da sua consciência, que aí você terá um grande mestre a te orientar também. Porque esse mestre que está dentro de você, nada mais é que vai te responder as questões que você interrogar, do que aquele que brilha em todos os seres humanos. A sua essência é exatamente igual a todos nós, nem mais e nem menos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui pelo meu canal do YouTube.